Bom dia. Quero agradecer a Analícia e ao Núcleo Carrossel da Bahia o convite para compartilhar alguns pontos sobre o tema que orienta a pesquisa dos núcleos da Nova Rede Seriedade no Brasil neste ano. O tema é a diferença sexual e foi proposto inicialmente por Jacqueline Miller no ano passado e sustentado por Daniel Roy e Marilene Bruce nos textos que nos servem de material de orientação. É um tema tão instigante quanto amplo, mas por que nos interessa especialmente, neste momento, a questão da diferença sexual na clínica com crianças e adolescentes? Se bem é importante que cada núcleo, desde a particularidade de seu funcionamento, possa responder esta questão, podemos colocar de modo geral como cada vez com mais frequência no consultório se apresentam jovens e crianças para os quais parece haver um deslizamento do sexual que o termo trans circunscreve. Em outros casos, parece haver um não reconhecimento do que se experimenta no corpo a partir das identificações ou os nomes oferecidos pelo outro. Então, podemos dizer, trabalhar este tema nos permite interrogar nossa clínica para estar à altura do que se apresenta hoje. Ou como Daniel Roy coloca no seu texto, é importante para produzir um saber de peso frente às desordens rápidas da clínica. Os dois termos propostos são diferença e sexual. O primeiro que me perguntava era se valeria a pena dar ênfase a algum deles. Dar ênfase à diferença ou ao sexual. Qual valeria a pena destacar para uma leitura das desordens rápidas da clínica? Se tomamos o termo diferença, podemos dizer que ele remete ao registro do simbólico, da linguagem. É no discurso que se estabelece a diferença. Porém, já o sexual pertence a outro registro. Como sabemos, desde Freud, o sexual é da ordem do traumático. Lacan vai reformular a ideia de que o sexual é fundamentalmente traumático para os sujeitos falantes a partir não de uma cena primitiva ocasional, reconstruída e mítica, mas a partir da afirmação o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Em outras palavras, Lacan destaca a distância entre corpo e linguagem. O sexual é do registro do real. Nesse sentido, diferença sexual implica essa articulação sempre problemática entre a linguagem e o corpo. Implica como isso que é da ordem do singular, do real, do corpo, do gozo, pode chegar a se inscrever em um dizer, em um discurso, em um síntoma ou em uma ficção. Nesse sentido, como a diferença e o sexual se apresentam nas crianças e o que podemos aprender a partir dos impasses que se apresentam na clínica. A questão do sexual não é um tema novo para a Nova Rede Seriedade. Em 2002, foi trabalhada a questão do sexual sob a pergunta como o sexo advém às crianças. Gosto muito dessa formulação como questão, pois vai ao ponto nodal do encontro da criança com o sexo e o que se desprende desse encontro. Isto é, o encontro com o sexo não é sem consequências. O sexual organiza uma economia particular, as das pulsões parciais, que atravessam o corpo e fazem com ele a vontade. Em outras palavras, só procuram satisfação. Nesta economia pulsional, o sujeito joga sua partida. Uma criança em análise pode encontrar os pontos de ancoragem onde sua satisfação pulsional está em jogo e elaborar sua solução sob transferência. A psicanálise, no caso a caso, permite localizar o ponto nodal e encontrar os pontos de ancoragem. Se em 2002, Daniel Roy, em suas conclusões dessa jornada, podia localizar que se tratava em uma análise de estar à altura do síntoma da criança, pois é a via que permitirá a passagem do síntoma ao dizer, que permitirá que a criança, por um lado, encontre os significantes da língua materna e as insígnias paternas que tecem seu destino
e nas quais está enlaçado. E, por outra parte, possa encontrar os objetos pulsionais dos que tenta recuperar um gozo perdido. Nesse sentido, como o sexo advém às crianças é uma questão fundamental na clínica. Mas a problemática neste momento parece estar na questão de como se inscreve a diferença sexual nas crianças neste tempo da sexualidade neutra, ou da pluralidade de gêneros, ou inclusive de um questionamento da própria parentalidade. De que maneira a imiscuição do adulto, os nomes que vêm do outro, afetam as identificações infantis? De que maneira o esforço por introduzir uma neutralidade na sexualidade repercute nas crianças? É como se a pergunta tivesse se deslocado e já não é só como o sexo advém às crianças, senão quando e como as crianças escolhem uma posição sexual e um modo de gozo. Que ficções sustentam essa posição? De que maneira o síntoma da criança se enlaça a esses discursos contemporâneos? O que as crianças sabem disso? E também, que posição o analista precisa tomar com relação a este assunto? Juan nos diz que não se trata de nos situarmos como guardiões dos costumes, nem como libertários, mas isso implica esclarecer, no caso a caso, como podemos sustentar essa boa posição. Como as crianças nos ensinam sobre esses pontos. Acompanhando os textos de orientação, tanto de Bruce como de Daniel Juan, destaco 3 pontos teóricos que podem nos orientar: o sexual, o falo e sexuação. O sexual como o novo e o singular, o que introduz o germe da diferença absoluta. Nisso é um orientador da ação do analista. O falo como um ator principal na vida sexual, um corpo sexuado. O falo em Freud, na querela dos sexos, mas como Lacan se desloca, o falo com Freud na querela dos sexos, mas com Lacan se desloca a pergunta pelo desejo do grande outro. Inclusive Bruce nos convida a trabalhar mais do que os engodos do falo, este em sua relação com o complexo de castração. E sobre a sexuação, que desloca o falo da significação fálica à função fálica e seu limite, podemos problematizar o termo diferença a partir do que Lacan nos ensina com relação à sexuação, onde se esclarece a relação entre linguagem e corpo, entanto a escolha de gozo, em uma repartição de gozo, do gozo fálico e do gozo do outro, e uma posição sexuada. Estas são algumas questões, alguns pontos e algumas questões com as quais iremos avançando a partir da implicação na pesquisa de cada um dos núcleos da nova rede Seriedad, como já está iniciando seus trabalhos Carrossel, um trabalho que articula a clínica, que é muito importante, e a elaboração epistêmica sobre este tema tão atual. Agradeço a oportunidade e aguardo notícias sobre o trabalho realizado por ele. Um abraço.